Olá! Agora a gente vai falar sobre um livro muito bacana que eu li há alguns anos e que foi responsável por eu fazer esse slide aqui. O nome do livro é Os Segredos da Mente Milionária, é de um autor chamado T. Harv Eker e ele é um livro super legal, super simples e didático, dá vários conselhos em relação a planejamento financeiro, à vida financeira das pessoas, e eu especificamente peguei um capítulo que é um dos que mais mexeram comigo na época. Ele fala quais são os principais pilares, fundamentos para uma vida financeira mais equilibrada, uma vida financeira com um pouco mais de sucesso ou grande sucesso, tudo depende muitas vezes do nosso esforço. Vamos lá, são 4 pilares muito simples e muito fáceis de ser explicados. Primeira coisa, fluxo de caixa positivo, que é representado por renda. A gente tem que ter uma renda. Seja você funcionário público, seja você funcionário privado, seja você um autônomo, seja você qualquer coisa. Se você quiser vender o seu bolo, se você quiser ser motorista de aplicativo, taxista, diretor de empresa, a primeira coisa que você tem que ter é uma renda. Se no caso de, como a gente diz, né, a gente tem uma renda extra em alguma outra atividade, melhor ainda. Quanto mais renda, melhor. Então, o primeiro pilar é estabelecer um fluxo de caixa positivo da melhor forma possível, que seja consistente ao longo do tempo. E não somente ganhar hoje R$1.000, R$2.000 e daqui a 6 meses ganhar de novo. Não, a gente tem que desenvolver um fluxo de caixa positivo consistente. A segunda coisa que a gente tem que falar é o poder de poupança. Poupança não é, nesse momento, o investimento poupança, e sim o ato de poupar, gastar menos do que se ganha. A gente tem que ter isso muito na cabeça, porque muitas pessoas, e vai ser tema de um capítulo logo em seguida, sobre planejamento financeiro, muitas pessoas vivem no limiar de receita e despesa, grande parte da população. Mas muitas vezes as pessoas vivem nesse limiar, e não estou dizendo que seja a maioria, mas muitas vezes porque não têm controlados os seus gastos. E disse a teoria popular de administração que gastos, né, despesas são que nem unhas, a gente tem que ficar parando frequentemente, porque às vezes a gente começa a gastar em algumas situações e isso acaba virando uma rotina. E muitas vezes são gastos que não são tão necessários. O terceiro degrau é um degrau mais interessante de todo esse curso, que é o investimento. Se você gasta menos do que você ganha, em tese, obviamente, você poupa dinheiro todo mês e você tem um dinheiro ali para você tomar alguma atitude. Se você tomar uma atitude correta, você vai investir em algum lugar. A gente vai aprender um monte de tipos de investimentos muito bacanas. Mas assim, se você gastar igual que você ganha ou mais, você não vai ter esse poder de poupar para você investir depois. E falando de investimento especificamente, a gente tem que saber que investir, o ato de investir, requer disciplina e oportunidade. Disciplina é um controle mental que você tem que ter a partir de agora, justamente evitando muitas vezes alguns gastos desnecessários. E oportunidade você só cria a partir do conhecimento. Esse curso pode ser para você um primeiro estágio de desenvolvimento de conhecimento. Às vezes não, às vezes você já conhece bastante e está aqui tirando algumas dúvidas, refrescando um pouco a memória. De qualquer forma, a oportunidade só se cria quando a gente tem um conhecimento, quando a gente se atualiza, quando a gente lê bastante, quando um investimento novo ele é desenvolvido e ele é ofertado para a gente aqui do varejo, né, a gente, pessoa física, ou pessoa jurídica também. Então, oportunidade se cria com conhecimento. E por último, é o conceito mais legal que eu acho que tenho desses 4 pilares, chama-se simplificação. Eu sempre tive uma vida bastante controlada, eu sempre fui um cara que controlei bastante o meu dinheiro ao longo desses 15 anos de empresa, né, trabalhando em empresa desde quando eu tinha 19 para 20 anos. O ponto é o seguinte, muitas vezes a gente compra coisas completamente inúteis ou desnecessárias ou não fundamentais. A gente até tem gastos, às vezes tem comida em casa, mas não gasta o dinheiro na lanchonete da esquina. A gente tem muitas roupas, mas vê uma oferta, quer comprar. E tem uma brincadeira muito legal que eu vi numa rede social há muito tempo, que é o seguinte, se você compra uma camisa com 50% de desconto, na verdade você gastou os 50% da camisa. Você não deixou de gastar
Porque a gente nunca sabe se essa camisa estava mesmo em promoção, se era só um truque para angariar mais clientes. Então a gente nunca sabe se isso é verdade. Mas de qualquer forma, a gente despendeu, a gente gastou dinheiro. Então assim, precisava daquela camisa naquele exato momento? Eu não sei. Então a simplificação é uma coisa que é ligada sempre à pergunta: eu preciso disso? Eu tenho alguma forma que vai me satisfazer também, mas gastando menos? Claro que você tem que ter o seu desejo, isso é sem dúvida, é indubitável. Só que, às vezes, a gente acaba gastando por gastar. E isso o livro fala. No final das contas, isso se torna uma bola de neve, isso se torna um comportamento, e no final do ano, às vezes, a gente gasta muito dinheiro com gastos completamente desnecessários. Então, Os Segredos da Mente Milionária, esse livro vai estar indicado lá no final da apresentação, mas eu já indico aqui para vocês. Muito obrigado.